Você atende criança ou até mesmo adultos que possuem dislexia? Já ouviu que independente do que se faça, a dislexia ela não tem cura? Bora entender que tudo tem um pra quê? Até mesmo a dislexia? Meu nome é Rodrigo Rabelo. Eu sou terapeuta e criador do método IMTI. Eu tenho como missão formar terapeutas e MTIs capazes de resolver sintomas e doenças em um único atendimento e assim ajudar milhares de pessoas. Os sintomas que o nosso corpo manifesta, eles não são aleatórios. O nosso inconsciente biológico sempre vai tentar nos avisar de um conflito ou de um estresse mal resolvido. Através do método IMTI, você compreende que tudo tem um para quê e consegue encontrar razões desses sintomas para buscar tratá-los de forma integral e duradoura, até mesmo no caso da dislexia. A dislexia, ela é o distúrbio de aprendizagem mais comum em crianças, mas que pode persistir por toda a vida. A gravidade, ela varia de leve a grave. As crianças com dislexia, elas têm dificuldade para aprender a ler e escrever, apesar de terem oportunidade de aprender, de serem inteligentes e motivadas. Acredita-se que a dislexia ela seja causada por uma deficiência na capacidade do cérebro de processar fonemas. Fonemas são aquelas unidades da fala que formam as palavras. É importante frisar que a dislexia ela não é causada por um problema de visão, nem de audição, nem mesmo uma deficiência intelectual ou uma falta de inteligência. Alguns sintomas e sinais da dislexia são atraso no desenvolvimento inicial da linguagem, dificuldade para reconhecer as diferenças entre sons e semelhantes, aprendizagem lenta de novas palavras, dificuldades ali em copiar do quadro ou de um livro, dificuldades para aprender habilidades da leitura, escrita ou até mesmo ortografia, dificuldade ali para lembrar de conteúdos que se viu num vídeo ou de um livro de histórias. As crianças com dislexia, elas também podem ter dificuldades em lembrar ou compreender o que escutaram, relembrar sequências ou responder a mais de um comando por vez. Muitas vezes você acha que é birra, né? Mas não é. Da mesma forma, parte das palavras ou das frases podem ser perdidas e uma palavra semelhante pode ser usada em seu lugar, quando a criança troca uma letra por outra. E o primeiro passo do caminho da cura através do método IMTI é identificar possíveis causas da dislexia. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Primeira causa, ela pode estar relacionada às nossas heranças emocionais. E precisamos ter em mente que nós não herdamos as doenças, e sim as experiências de vida dos nossos ancestrais. Portanto, se algum antepassado nosso teve alguma situação de estresse relacionada à leitura ou à escrita, essa situação ela fica gravada na nossa matriz celular. E com o intuito de evitar novos estresses, a criança ela pode apresentar a dislexia. É como um mecanismo de proteção agindo, né, para que aquele erro não se repita. Eu me lembro que eu atendi uma jovem de 19 anos que possuía o diagnóstico de dislexia e veio acompanhada da mãe para o atendimento. Essa jovem ela queria muito passar no vestibular de medicina, mas a dislexia estava dificultando o seu aprendizado. Durante o atendimento, eu expliquei as possíveis causas da dislexia e disse que uma delas estava associada a eventos traumáticos vivenciados pelos antepassados, que viveram alguma situação de estresse, alguma situação traumática que podia estar relacionada à leitura ou à escrita. Nesse momento, a mãe da jovem lembrou que o seu avô perdeu todas as suas propriedades devido a um contrato que ele tinha assinado. Era aqui que estava a causa raiz da dislexia dessa adolescente, ou dessa jovem, né? Para o seu inconsciente biológico, é mais vantajoso não conseguir ler ou escrever de uma maneira correta, pois assim iria evitar que ela assinasse algo que pudesse prejudicar. A segunda causa que pode estar relacionado a um evento traumático que pode levar à dislexia é quando a mãe vive esse evento durante a gestação ou o parto. E que esse evento tem que ter a conotação de leitura ou de escrita. Eu lembro de uma criança de 6 anos de idade que chegou para mim com grandes dificuldades de leitura e acabou repetindo o ano. A mãe dessa criança, ela escreveu uma oração para o parto e pretendia ler ela quando ela entrasse em trabalho de parto. Só que quando chegou a hora, a mãe tentou ler, mas não conseguiu devido às fortes dores do parto. Por essa razão,
A criança ela estava bloqueada para a leitura, pois sempre que ela tentava ler algo, o seu cérebro relembrava do estresse que a mãe viveu durante o parto. Isso a gente chama de trilho do conflito. Eu vejo as letras, mas eu não conseguia ler. Era assim que o inconsciente daquela criança estava trabalhando. Um outro fator estressante que pode te levar à dislexia é quando a criança vive esse trauma durante o aprendizado. Muitas vezes, durante a alfabetização, essas crianças elas sofrem com algum evento traumático, seja provocado pelos professores, pelos amiguinhos ou até mesmo pelos pais. Eu lembro de um adolescente que tinha 14 anos e que durante a sua alfabetização ele morava com a avó, que era muito rígida, e ela tomava a lição dele, só que tomava com um chinelo do lado. Se ele lesse ou escrevesse algo errado mais do que 2 vezes, ela dava uma chinelada na sua mão. Eu me lembro também, de uma menina de 8 anos, que durante uma leitura ouviu a professora perguntar para ela se a mesma era burra, pois não estava conseguindo ler direito. Nesse momento, a turma toda começou a rir dela. Esses eventos traumáticos durante o aprendizado podem causar bloqueios que serão expressados através da dislexia. Para trabalharmos de forma eficaz a dislexia, precisamos compreender o que esse distúrbio quer nos informar. Buscar dentro da história de vida dos nossos clientes essas informações para depois tratarmos e integralizarmos o processo da cura. Se esse vídeo fez sentido para você, curta ele, compartilhe, e aproveite para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo.